No meio disso tudo, um destaque do dia de hoje, na imprensa internacional, foi a votação na Assembleia Geral das Nações Unidas, né, aprovando aí uma resolução a favor do fim da operação militar russa na Ucrânia. A votação convocada pelo Conselho de Segurança da ONU, convocada por decisão majoritária, mas, obviamente, não houve aprovação de uma resolução no Conselho de Segurança, uma vez que a Rússia tem poder de veto, né, entre os membros efetivos do Conselho. E, na Assembleia, 141 representantes votaram a favor da resolução, houve 35 abstenções e 5 votos contrários. Né? Votaram, além da Rússia, votaram contra a Coreia do Norte, Eritreia, Bielorrússia e a Síria. Né? Obviamente que essas resoluções têm um caráter político, né? E a gente sabe que elas só valem para fazer campanha. Né? Veja-se o caso, por exemplo, da várias condenações que foram feitas aí às investidas do Estado de Israel, o Estado genocida, sionista de Israel, que passou por cima do mapa desenhado pela ONU várias vezes, né? Ocupou aí as terras dos palestinos e até de outros países, né? Da Síria e de outros países, e ficou tudo por isso mesmo. Né? As condenações feitas pela Assembleia Geral da ONU não valeu de absolutamente nada. Né? E essa mesma Assembleia Geral da ONU nunca se posicionou em nada para conter aí, né, as ações genocidas que levaram à morte de milhões de pessoas, né, nas últimas décadas, por parte do governo mais genocida de todos os tempos, né, que é o governo imperialista dos Estados Unidos. Então, obviamente que essa resolução fica aí como parte da campanha política que o imperialismo vem fazendo contra a Rússia. Bom, vou passar para o Caio falar da posição assumida pelo Brasil, né, e do posicionamento do próprio embaixador brasileiro na ONU diante da votação. Vai lá, Caio. As Nações Unidas, né, sua reunião extraordinária, votaram uma resolução contra a Rússia, né, uma resolução, no entanto, que é não vinculante, né, não implica nenhuma. Os países que votaram a favor não estão comprometidos com fazer nada, na verdade. E o Brasil votou, evidentemente, junto com o bloco imperialista geral, pela resolução, né, que deplora a ação da Rússia, é o que está escrito na resolução. E só que, embora eles tenham votado juntos, essa resolução, junto com os Estados Unidos, a União Europeia e a maioria dos países, né, votou contra, por exemplo, a Coreia do Norte, a própria Rússia, né, evidentemente, Bielorrússia, a Síria, a Eritreia, a China foi um dos países que se absteve, e dentre outros países. Mas o embaixador do Brasil, no entanto, Ronaldo Costa Filho, ele reafirmou a posição do Brasil em favor do cessar-fogo, mas ele é contra, né, as sanções que estão sendo impostas aí à Rússia, né? São várias, né? Inclusive tirar das formas de pagamento tradicionais, né? Internacionais, dentre muitas outras sanções econômicas. E o embaixador brasileiro ele reafirmou lá na ONU, né, no dia de hoje, que essas sanções não resolvem o problema, né? Pelo contrário, agravam a situação. Então, ele é contra as sanções indiscriminadas, a aplicação de sanções indiscriminadas à Rússia, porque isso daí não leva, segundo ele, à reconstrução, né, do diálogo. Nas palavras do próprio embaixador brasileiro na ONU, a resolução não pode ser vista como algo que permite a aplicação indiscriminada de sanções. Essas iniciativas não levam à reconstrução de um diálogo diplomático e traz consequências que vão além
da situação atual, né? Também a gente falou aqui, né, que o Brasil depende bastante dos insumos que são produzidos hoje, né, na Rússia, é um dos principais parceiros comerciais nesse campo aí dos fertilizantes, né, dentre outros campos. Então, a posição do Brasil, o Brasil adota, devido aí o Bolsonaro, uma situação de não toma partido de nenhum lado, e o embaixador aí colocando a posição do Brasil contra sanções indiscriminadas à Rússia. Inclusive, tem que destacar, porque tem setores da esquerda que se declararam a favor de sanções, que as sanções são políticas criminosas, né? Criminosas, que punem a população. É como se você bombardeasse os civis, né? Porque você pune a população, você leva o país à fome, à miséria, como eles fazem aí. Tem sanções contra Cuba, tem sanções contra a Venezuela, né? Tem sanções contra vários países que sofrem muito, a população sofre por conta dessas sanções. O próprio governo brasileiro mostrando aí que é contra essas sanções, que absurdas, né? E criminosas também, que o imperialismo impõe a seu bel prazer contra os seus inimigos. Ok. Bom, obviamente que a guerra, né, a situação de conflito na Ucrânia, que é um sintoma claro da situação de decomposição e de crise, né, a crise histórica do capitalismo, está promovendo uma divisão em todos os setores, né? Também aqui no Brasil, briga interna até entre setores do governo, da posição a ser adotada. Bom, e ontem nós mostramos aqui mostramos um vídeo do deputado da Alemanha, um deputado protestando, né, contra a ação do próprio governo alemão e do parlamento, né, dizendo que essa ação do governo alemão e da maioria do parlamento tinha empurrado, né, o Putin para o enfrentamento, né, com aquilo que levando a prejuízos à Alemanha. Né? Essa situação vai levar a uma crise de divisão interna, vai acentuar a divisão interna na própria Alemanha, embora isso não apareça, né, de maneira mais notória na imprensa capitalista.